Olá pessoal, sou o professor Juarez, leciono a disciplina de Física na Escola Coronel Antônio Duarte. Hoje trago para vocês alguns exemplos de trabalho elétrico, potencial elétrico, potência elétrica de um motor, resistência elétrica e intensidade de corrente elétrica. Então pessoal, fazendo aqui nosso exemplo 1. Nosso exemplo 1 pede para determinar o trabalho, então ele quer saber o trabalho de uma carga colocada em um ponto A, a gente tem um ponto aqui, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 a quarta volts. Então, o potencial elétrico dele, vou dar aqui em cima, o potencial elétrico dele é de 2 vezes 10 a quarta volts. Sendo o valor da carga igual, então a gente tem a carga aqui também, igual a menos 6 microcoulomb. A gente estudou que a unidade de microcoulomb é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Então a gente vai fazer aqui menos 6 vezes 10 a menos 6. Então, o exemplo 1 aí vai pedir o trabalho, né? Então a gente tem aqui um campo elétrico qualquer, correto? E aqui a gente tem uma carga geradora desse campo elétrico. Para se deslocar de um ponto para outro, ela realiza trabalho. Então, ela vai sair de um ponto A qualquer e vai chegar a um outro ponto. Para ela fazer esse percurso, ela realiza trabalho. E como que eu calculo o trabalho? Através da nossa equação do trabalho. Trabalho é igual a carga que multiplica diferença de potencial. Potencial de A menos potencial de B. Trabalho, que a gente está procurando, igual. Quem é minha carga? Minha carga é menos 6 vezes 10 a menos 6, que multiplica. Quem é minha diferença de potencial? Ele já deu, que é o potencial elétrico. O potencial elétrico dessa carga é de 2 vezes 10 a 4, desculpa. Então, 2 vezes 10 a quarta potência. Trabalho é igual menos 6 vezes 2, menos 12, que multiplica 10, menos 6 e 4, multiplicação, eu faço o que com os expoentes? Somo. Então, menos 6 mais 4, eu tenho menos 2. Trabalho é igual. Posso deixar assim? Não é aconselhável. Porém, a gente consegue tirar aqui da notação científica. Se ele está negativo aqui, a minha vírgula, que está automaticamente aqui no finalzinho do 12, ela vai percorrer quantas casas? 2 casas. Então, tem 1, 2. Então, vou ficar 0,12, menos aqui, lembrando, menos 0,12 joules. Então, esse foi o trabalho realizado pela essa carga para ela sair de um determinado ponto A. Beleza? O exemplo 2, vou botar aqui, ó. Exemplo 2. Diz assim: uma carga elétrica de pequenas dimensões e com intensidade de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, eu tenho aqui a intensidade de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. É transportada de um ponto A para um ponto B de um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica que age sobre a carga tem intensidade de 3 vezes 10 a quarta joule. Então, aqui a gente tem o trabalho de 3 vezes 10 a quarta joules. Determine. Aí ele pede na letra A para determinar o potencial elétrico de A. Então, ele quer saber o potencial considerando B como referência. Ele quer saber o potencial de A considerando B como referência. Então, foi basicamente o que a gente fez aqui, ó. A gente tem um campo, ele não disse se é campo uniforme ou se é em qualquer campo,
né, putiforme, exemplo, ele tem uma carga geradora que sai de um ponto A para chegar em um determinado ponto B. Ele quer saber qual o potencial elétrico de A, considerando B como referência, ou seja, ele fixa B e ele quer saber qual o potencial dessa carga aqui no ponto A. Para isso, a gente tem duas equações para potencial elétrico. Então, a gente tem potencial elétrico é igual a minha constante eletrostática que multiplica a minha carga pela distância. Tem distância? Não tem. Então, não vou conseguir utilizar essa minha equação. Mas a gente tem outra equação, que é potencial elétrico igual ao trabalho de A e B sobre a minha carga. Pode ser que maiúsculo aqui também, tá bom? Só para vocês... se vocês conseguirem identificar, tudo bem, não tem problema não. Pessoal, só retornando aqui, eu disse que é intensidade, mas desculpa, aqui não é intensidade, aqui é a intensidade da carga elétrica. Então, esse valor aqui é o valor da minha carga, certo? Então, agora a gente consegue calcular esse potencial elétrico. Então, potencial elétrico é igual... Quem é o trabalho de A e B? O trabalho de A e B é 3 vezes 10 à quarta. Sobre quem é minha carga? 4 vezes 10 a menos 6. Fazendo aqui, ó. Cantinho. 3 dividido para 4, eu tenho potencial elétrico igual a 0,75. Repito aqui o 10. Divisão de notação científica aqui. A gente faz o quê? Diminui as cargas. Então, a gente tem... Aqui, pessoal, desculpa, tem um menos, tá? É elevado a menos aqui. Então, aqui a gente tem menos 4 menos menos 6. Menos com menos vai dar mais, positivo, certo? Então, eu tenho menos 4 mais 6, eu tenho 2. Então, meu potencial elétrico é igual... 2 positivo, faço o que com a vírgula? Ando para a direita. Então, vou andar 1, 2, 75 volts. Então, essa carga para sair de um ponto A e chegar a um ponto B como referência, ela vai realizar ela tem um potencial elétrico de 75 volts. Letra B. A letra B, ele pede para calcular a diferença de potencial dos pontos A e B. Então, para eu calcular a diferença de potencial, eu tenho diferença de potencial igual diferença de potencial de A menos a diferença de potencial de B. Então, a diferença de potencial ele está procurando, correto? Eu repito. Qual é o potencial elétrico de A? A gente acabou de achar, 75 volts. Menos, qual o potencial elétrico de B? Como a gente está considerando o ponto B como um sistema de referência, ou seja, como ponto de referência, então automaticamente o potencial elétrico dele é nulo, ou seja, zero. Então a gente tem zero. Diferença de potencial é igual a 75 volts. Então essa aqui é nosso diferencial de diferença de potencial para esse exemplo. E vamos para o nosso exemplo 3. Exemplo 3 diz assim: qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial nos seus terminais é de 110 volts e a carga que atravessa tem intensidade de 20 ampere? Então, ele quer saber a potência elétrica, deixa eu botar aqui, ó. Exemplo 3. Ele quer saber a potência elétrica, certo? Desse motor
quando a diferença de potencial ela é igual a 110 volts e a corrente que atravessa tem intensidade de 20 ampere. Então, a minha intensidade de corrente é de 20 ampere. Ele quer saber aqui a potência. Então, se ele quer saber a potência, lá no nosso estudo da potência a gente tem algumas equações, certo? Uma das equações diz que a potência ela é igual à diferença de potencial que multiplica a intensidade da corrente. Então, ele está pedindo a potência, né? Que a gente quer achar. Diferença de potencial eu já tenho, a intensidade eu tenho. Então, só joga aqui na fórmula. Potência é igual. Diferença de potencial, 110 vezes intensidade de 20. Então, a potência é igual a 110 vezes 20. A gente vai ter 2.200. 2.200 o quê? Qual a unidade de medida de potência? Watts. Vocês também, no cotidiano, a gente utiliza muito quilowatts, mas como que eu transformo watts para quilowatts? É só eu fazer a divisão por 1000. Então, 1 quilowatts é igual a 1000 watts. Então, eu tenho potência igual a 2,2 quilowatts. Essa é a potência desse motor nessa DDP e nessa intensidade de corrente. Exemplo 4. Nosso exemplo 4 diz: um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 220 watts, 220 volts. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine. Então, já aqui no nosso problema, tirando os dados, a gente tem a potência que é de 2.200 watts e a gente tem também a nossa DDP, correto? Diferença de potencial, que é 220 volts. E aí, na letra A, ele pede o valor da resistência do chuveiro quando o chuveiro está em funcionamento. Então, ele quer saber a minha resistência desse chuveiro. Extraídos os dados do problema, agora a gente vai achar a nossa equação, né, para a gente calcular a resistência desse chuveiro. Lá nos nossos estudos, a gente viu que a potência, certo? Ela também pode ser descrita como a DDP ao quadrado sobre a resistência. Então, a potência eu tenho 2.200, que igual DDP 220. 220 ao quadrado sobre a minha resistência. Então, aqui eu só calcular aqui em forma de x, né? Multiplicar em forma de x. Então, eu tenho 2.200R, que igual 220 ao quadrado vai dar 48.400. Então, como que eu estou querendo achar a minha resistência? Eu isolo no primeiro membro 48.400 dividido para 2.200. Posso cortar os zeros aqui. E aí a gente tem a resistência igual 484 dividido para 22, a gente tem 22 ohms. A letra B, ele pede para calcular a intensidade de corrente. Então, aqui, letra B, que é a letra A. Letra B, ele está pedindo para a gente calcular a intensidade dessa corrente de instalação de chuveiro. Então, a gente tem a potência, correto? 2.200 watts. Aí a gente tem também a DDP, que é de 220 volts. Ele quer saber a potência. A gente voltar lá nos nossos estudos, a gente vai ver que a potência também ela pode ser descrita dessa forma. Potência é igual a resistência vezes
a intensidade ao quadrado. Então, a minha potência eu tenho, que é de 2.200, igual minha resistência. Eu acabei de achar, correto? Então, eu tenho 22, que multiplica a intensidade da corrente que eu estou procurando. Então, só isolando aqui, ó, a minha intensidade que eu estou procurando no primeiro membro. Então, I ao quadrado é igual a 2.200 sobre 22. Ó, pessoal, tá aqui multiplicando, passa para cá dividindo, beleza? Então, I ao quadrado é igual a 2.200 dividido para 22 vai dar 100. Ao quadrado aqui, como que eu resolvo? Raiz. Então, I é igual a raiz de 100. I é igual a 10 amperes. Então, para essa instalação de chuveiro, eu tenho a resistência dele de 22 ohms e tenho a intensidade de corrente passando por esse chuveiro de 10 amperes.